Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui nessa sexta-feira, aqui no perfil oficial da Becasa. Muito bacana ter vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente no Spotify ou no YouTube. Sempre lembrando a todos vocês que estão entrando aqui, uma ótima tarde a todo mundo que está entrando aqui no Instagram. Sempre lembrando a todos que as nossas lives ficam disponíveis no YouTube. Temos uma playlist lá no YouTube com a Becasa Live. Você pode entrar e acompanhar todas as lives que a gente tem feito desde março. E também no Spotify. Muitas lives estão lá como podcast. Então você não perde nenhuma informação e é muito importante ter a sua audiência não só aqui nas redes sociais, mas também no YouTube e no Spotify. Então já fica o convite aí. Seguem lá. A Becasa TV no YouTube e a Becasa no Spotify. Bom, para todo mundo que está chegando aqui, o tema da nossa live é como o empresário proativo tem mais chances de superar a crise. Com Alessandro Azzoni, ele é advogado e economista. Então já deixo aqui para vocês o convite para interagir, participarem, deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, que essa live é feita para vocês. Então é importante ter a participação de vocês, ok? Lembrando sempre também, fazendo esse convite para todo mundo, abcasa.org.br/blog. Acompanhe no nosso blog todas as notícias da associação e também do setor, ok? Já vou colocar aqui o Alessandro, que já está aguardando a gente para pergunta, sua dúvida. A interação com vocês é muito importante, a gente fica muito contente de ter vocês aqui acompanhando as nossas lives. O Alessandro está indo. Vamos aguardar mais um pouquinho, que já apareceu aqui. Que ele está, mas acredito que acho que está travando a conexão. Acredito que. Alessandro, tudo Tudo em bem? ordem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem? Consigo, perfeito. Perfeito. Bom, esse é o Alessandro Azzoni, ele é advogado economista. A gente vai falar sobre o tema que é como o empresário proativo tem mais chances de superar a crise. Bom, antes de começar essa live, Alessandro, quero te agradecer por ter topado o nosso convite, por estar participando aqui da nossa maratona de lives. É muito importante ter você aqui, principalmente falando de um assunto que é importante, essencial para os nossos associados e para os nossos lojistas, para quem acompanha a Becasa. Mais uma vez, muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder ajudá-los. É um momento tão difícil e nós estamos nos redescobrindo, ou redescobrindo como vai ficar esse mercado futuramente. Então, eu agradeço plenamente, Fábio. Então, valeu, obrigado mesmo. É importante também que o nosso público conheça o trabalho do Alessandro. Eu também queria agradecer muito o Márcio, que fez essa ponte aqui com o Alessandro, quando a gente conversou com ele, e a gente conseguiu marcar essa live com o Alessandro no dia de hoje. Também ao Márcio, que é da assessoria, muito obrigado. Bom, Alessandro, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, se apresentasse para o público da Becasa. Primeiramente, sou Alessandro Azzoni, sou advogado, economista. Tenho uma especialidade muito na questão de macroeconomia, na questão de cenários econômicos. E na área do direito, a parte de direito empresarial e direito econômico, e também na parte que envolve o direito ambiental. Alessandro, a gente tem visto que a capital, aqui em São Paulo, né, o estado em si está começando numa reabertura, lenta, né, mas é um modo que muita gente tem buscado fazer. Como é que você vê o principal desafio hoje para os empresários nessa reabertura? Como é que você vê, qual que é o principal desafio para os empresários hoje? Eu não vejo nem a questão da reabertura. Eu acho que a questão da fidelização dos seus clientes. Nós tínhamos um mercado que nosso mercado consumidor, ele era muito voltado pelo impulso de comprar, né? Então, a gente chamava público de passagem, né? Então, o público passava na frente da loja, o atrativo das publicidades, das chamadas publicitárias, de promoções, isso chamava, induzia a pessoa ao consumo, mesmo ela não precisando. Então, os próprios comerciantes tinham o seu fluxo normal de entrada. Então, eram poucos que se preocupavam muito na questão da fidelização dos seus clientes. Porque era um público tão dinâmico e um comércio tão dinâmico que isso fazia com que seu fluxo girasse normalmente. E ainda mais na época
das datas comemorativas, então você tinha um público já que sempre deixava para a última hora, então você tinha um momento desde antes, semanas antes dos picos, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, então a gente tinha esse público que começava e até no dia você tinha público. De repente nós tivemos um freio nessa relação. Essa relação parece aquele casamento que nós tínhamos e de repente se pôs um fim. Eu não vou te ver mais. Então, praticamente foi o que aconteceu hoje. A ruptura que houve foi muito rápida. Os sinais que nós tínhamos, acho que nós íamos ter, acho que o grande questionamento foi que, será que nós não devíamos ter tomado atenção lá em novembro, quando aconteceu os primeiros casos na China, quando se começou a se colocar o isolamento social? Será que nós não tínhamos que ter repensado o nosso modelo de negócio? Então, quando aconteceu aquela ruptura em 20 de março, praticamente, que fomos obrigados a fechar os estabelecimentos e trabalhar home office, ou quem podia trabalhar home office, tudo bem, quem não podia, tinha que se reinventar, então teve que buscar o e-commerce, de repente, aquela questão do e-commerce, ele teve que trazer 50 anos em um dia para poder não perder mercado. Então, essa ruptura acho que foi a grande dificuldade para o grande empresariado. E a gente nunca viveu uma situação dessa, né? Foi uma situação que nenhuma geração aqui, a última vez que aconteceu uma pandemia foi há mais de 100 anos, né? Vamos dizer assim. Além desse grande desafio, né, que a gente se encontrou de ter as portas fechadas. Para você também, você acredita que ter essa nova comunicação com o cliente, se colocar talvez no lugar do cliente, foi um desafio também para os empresários, para as empresas de modo geral? Sim, eu acho que vamos sempre analisar do ponto de vista nós, como consumidores. Então, mesmo que nós tenhamos, esquece a postura de empresário nesse momento. Eu, como consumidor, o que eu preciso? Mesmo estando em casa, eu tenho as minhas necessidades. Aonde eu vou buscar? Nós também, os consumidores, vamos pensar, nós esquecemos como empresários, nós como os consumidores. Nós continuamos com as nossas necessidades. Aonde nós vamos buscar essas necessidades? De repente, nós também ficamos obstruídos e foi uma ruptura muito rápida também para nós. Não deu tempo de eu me preparar. Tá? Onde eu vou buscar? De repente, essa falta de elo com com o teu fornecedor, que é o teu comerciante, o teu empresário, é que realmente acho que pode ter dado uma dificuldade na relação. Então, essa relação do consumidor também é importante você repensar de como você, como consumidor, buscou outros mercados. Eu fechei meu estabelecimento e, de repente, eu estou em casa. Mas eu continuei tendo que ir no supermercado, eu continuei tendo que comprar algumas coisas especiais, eu tive que buscar algumas alternativas para repor essas necessidades minhas como consumidor. Então, esse exercício ele devia ter feito da mesma forma com o seu estabelecimento. Poxa, será que o meu consumidor não está precisando de mim? Ele não está, nesse momento, em algum lugar em casa, precisando de mim? Ele sabe que eu estou ativo, ele sabe que eu estou aqui pronto para atendê-lo, mesmo de um modo remoto? E eu acho que esse é o grande diferencial dessa crise toda. Foi bem lembrado que você falou que é uma coisa que praticamente nós nunca passamos. Eu acho que nem numa economia de guerra nós tivemos uma situação dessa, porque na economia de guerra você tem a vantagem de transformar a sua indústria, o seu comércio, a sua produção para aquele país que realmente está em guerra, que precisa do seu produto. E nós tivemos uma situação da economia mundial na mesma situação que nós. Ou seja, todos nós e o mundo inteiro está enfrentando os mesmos problemas. O comerciante da Itália, o comerciante da Espanha, da Síria, todos eles estão na mesma situação. De repente eles tiveram um isolamento, tem que sobreviver, e teve casos até que foram mais duros, né, com a Espanha e a Itália, que foram a questão do lockdown mesmo, foram obrigadas, não podiam nem abrir de hipótese alguma. Então é uma situação que realmente nunca se esperou enfrentar, mas serve como lição. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande, que isso pode acontecer de novo.
e como que nós vamos tirar esse aprendizado do nosso próprio negócio. A gente, né, muitos falam do novo normal, de modo geral, na vida social, seja na vida profissional. A gente sempre fala muito aqui nas nossas lives também voltado aos consumidores, como é que vai ser essa relação também com essas pessoas. Agora, para o empresário, qual é também não apenas para fora, né, olhando para dentro do seu negócio junto com seus funcionários. Nesse momento, como é que você acha que o empresário, vamos dizer assim, patrão, como é que você acha que ele pode agir também com seus funcionários nesse momento, não só da crise, mas também da reabertura, da volta de alguns escritórios, da volta do comércio em si? Primeiro que a relação entre funcionário, patrão, patrão, funcionário mudou bastante. Acho que os dois lados estão sensíveis, inclusive na matéria trabalhista também ficou muito sensível essa relação, visto que foram abertas várias possibilidades de apoio ao empresário, como suspensão do contrato, redução de horas, e não é uma maldade do empresário, como sempre foi visto na matéria trabalhista, né, que o empresário sempre estava querendo prejudicar, que realmente ele perdeu a receita e ele não tem de onde tirar. E essa receita é que remunerava praticamente todo o fluxo. Quando você perde essa receita, então você praticamente deixa de girar o seu negócio. Então, essa sincronia entre empregado e patrão, eu acho que é muito importante que o empregado também entenda essa relação e também é uma hora de colaborar, né? Para que, assim, eu acho que a palavra que nós temos que pensar para o empregado é como eu vou estar empregado no final dessa crise. Acho que o pensamento nesse exato momento é assim, nem que eu tenha uma redução de salário, nem que eu tenha uma redução de jornada, mas eu estou empregado. E o que acontece? No final, quando houver a retomada, e essa retomada se efetivar, eu estou empregado e eu consigo voltar para o meu estabelecimento e consigo trabalhar. Agora, a relação dos empresários, eu acho que tem que ser um pouco mais cautelosa. Porque ao voltar, se você colocar toda a sua equipe de volta no mesmo estabelecimento, você pode ter um risco de contágio. Eu acho que a gente tem que trabalhar com estratégias. Então, nunca colocar 100% do seu departamento funcionando. Você fraciona seus departamentos, deixa uma parte em home, vai trocando, um dia vem um, um dia vem outro. Porque se você, de repente, tiver alguém infectado que venha para a sua loja, ou venha para o seu escritório, ela pode vir contaminar praticamente a equipe inteira, inclusive o proprietário. Aí você vai ter que ser obrigado a fechar, porque você não pode ficar aberto com contágio. Tá? Porque, existe uma tipificação criminal que é transmitir doença infecto-contagiosa. Então você é obrigado a fechar por questão forçada. A China fez isso. Quando ela começou a retomada, ela não fez uma retomada automática, assim, abrir, vamos todo mundo voltar a trabalhar. Não, ela fez um escalonamento, 10%, 20%, 30%, para que ela foi testando, conforme a sua linha de produção voltava, 10% voltou, não houve risco de contaminação, vai para 20%, vai para 30%. E ele foi moldando esse modelo até que ele voltou na sua integralidade. Demorou 3, 4 meses para voltar no 100%. Então, nós temos que pensar da mesma forma. De repente, eu volto com toda a minha equipe trabalhando, um deles fica doente e a minha equipe inteira fica sem. Inclusive, eu, proprietário, também fico. Não tem como dar vazão. Eu acho que é uma hora de se pensar em estratégias, de como voltar. Isso eu acho que é muito importante nesse momento. E qual estratégia você poderia colocar caso nessa volta? O que você acha que, além de todos os cuidados, lógico, como você disse, com os funcionários, enfim, com o local de trabalho, também, por exemplo, com os comerciantes na entrada, com os possíveis clientes, de passar essa segurança. Qual estratégia o empresário possa ter nesse momento de volta, digamos assim, da retomada? Eu estou muito preocupado com essa volta, porque a economia precisa voltar, mas a população, ela de uma certa forma, ela não está entendendo que a pandemia continua, o nível de contágio continua, então nós tivemos alguns centros aqui como o Brás e outras regiões, centros com muitos consumidores, nas ruas, como se não houvesse amanhã. Isso me preocupa pelo seguinte,
esse grupo de pessoas que estão na rua, provavelmente elas vão poder ter um nível de contaminação. Lembrando que cada infectado contamina três, então, quer dizer, de repente a gente pode ter uma explosão de infecção daqui uma semana, porque já se passou, abriu na quinta-feira, hoje já faz uma semana e um dia, provavelmente semana que vem nós tenhamos o resultado se houve aumento ou não de casos. Então pode ser que numa brincadeira dessa, nós, por uma questão de força maior, acaba indo para o lockdown. Então, eu acho que, primeiro, a conscientização da população é primordial nesse momento. Tentar entender que o estabelecimento precisa voltar, ele vai ficar aberto se você, consumidor, respeitar e agir de forma prudente. Porque acho que você tem que parar de pensar um pouco em si, pensar no comerciante que tem que abrir, nos escritórios que tem que abrir, porque tem vidas lá dentro que precisam dessa remuneração. Então, a minha preocupação nesse momento é como a população está vendo isso. Isso é muito importante nesse momento, a conscientização. Não estou dizendo não é para sair de casa, não. Saia, mas saia de modo coerente. Saia, você sabe, eu preciso passar na loja tal, preciso passar no escritório tal, preciso ir em tal lugar. Numere, vai, faça e volte. Não crie aglomerações. Eu quero entrar no shopping, eu quero fazer aquelas aglomerações. Isso acaba podendo dar um efeito totalmente negativo, né? Agora, para o empresário, nesse exato momento, eu acho que é um ponto de reflexão. Primeiro, eu estou reabrindo. Provavelmente eu não vou ter meu público de volta, porque uma grande parcela da população realmente está com medo, pela insegurança, pelo fato de não ter uma vacina, não ter uma cura, essa questão da discussão mundial sobre como está sendo o Covid, então cria uma certa insegurança na questão de ela existe, ela não existe, como ela é forte, ela não é, então a pessoa se preserva não de sair de casa. Então, não significa que você abrindo seu negócio, automaticamente você vai ter consumidor lotando como tinha antigamente. Eu acredito que você vai ter um fluxo muito baixo, de 10, 20, e muitos salvo o caso, de 30%, mas serve para você repensar naquela primeira fala que eu falei. Lembre-se dos seus clientes que iam no seu estabelecimento. E você deixou, quando você fechou em 20 de março, você praticamente encerrou as atividades e bloqueou o contato com eles. Porque esse cliente, praticamente, ele continuou com a sua necessidade e se ele não for em você, ele procurou alguém que tivesse para fornecer esse serviço ou esse produto para ele. Então é importante você retomar esse momento que você está lá com pouca atividade, com o teu grupo, vamos trabalhar quem eram os clientes que vinham, vamos tentar retomar, dizer que nós estamos abertos, que a gente pode trabalhar em sistema de drive-thru, eu posso mandar entregar mercadoria, eu posso começar a buscar essa fidelização, fechar essa fidelização, é a hora de você se renovar. Tem que ser você tem que partir para aquele ponto do proativo. Eu tenho que dar alguma coisa. O cliente que vinha entrava na minha loja, agora eu tenho que ir atrás dele, porque com a reabertura, mesmo que a economia volte, aquele outro fornecedor que fez de forma digital, que atendeu a necessidade dele, pode ser que na hora que você volte, ele vá para aquele lado, ele não volte para você. Então, tente resgatar seu cliente nesse exato momento. Você está com baixa atividade dentro da sua loja, dentro do seu comércio, dentro do seu escritório. Reative. Diz para ele, olha, eu estou ativo, o que você precisa? Continue te atendendo. Eu acho que é um momento para se pensar nesse momento como você vai chegar no seu cliente. O que a gente tem falado aqui em muitas lives, Alessandro, que é legal que muitas pessoas, principalmente da linha dos associados da Becasa, que alguns não participavam do e-commerce ou do marketplace, foram, né, para esse lado pelo fato da pandemia, da quarentena e tudo mais. Isso também é importante salientar que, como você disse, uma hora vai voltar, uma hora tudo isso vai passar, a gente torce que seja o mais rápido possível. O legal é que, além de você já estar se preparando, ou já ter se preparado nesse momento com novas opções, é que quando você voltar, é um plus. Você consegue entregar algo além do que, por exemplo, uma loja física para o seu cliente. Então, isso que conta, né? Você utilizar esse momento para conseguir manter o seu negócio, claro, mas também inovar. Então, isso que também vai ser uma grande lição, né, dessa pandemia. Exatamente. Vamos pensar na seguinte forma.
Lógico, tem segmentos que estão tendo lucro, né, nesse momento. É o pessoal que reverteu a sua linha de produção para uma linha hospitalar, começou a importar determinados produtos para fornecer para essa questão da pandemia, mas vamos supor aquele que não fez isso. O momento não é de você pensar em lucro, é realmente empatar e sobreviver e manter seu mercado, realmente. A questão do e-commerce ou do marketplace, o e-commerce ele é a forma mais completa. O marketplace se ajuda o pequeno. Eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que quando voltar, você estabeleceu realmente, eu acho que esse é o pensamento. Eu criei mais um segmento que eu não tinha. Não, você não vai pensar, não, agora que eu abri, não preciso mais. Não, vai continuar. Porque o público que você criou, ele se fidelizou nisso. E a mudança de consumidor, nós vamos ter uma mudança muito grande no novo normal. Você não vai ter mais... Nossa relação já mudou. Você percebe que as pessoas hoje... Eu até estava conversando com o pessoal meio de mercado, de bares, restaurantes, você estava falando assim, vai ser meio difícil a retomada, porque as pessoas deixaram de sair, né? Aquele negócio, hoje é sexta-feira, vou para a balada, vou... Então a pessoa deixou de ter a vontade de sair, ela se acostumou em ficar em casa. Então, para ela retomar o gosto de sair, não estou falando de risco de saúde, estou falando assim, a retomada de trazer essa pessoa para fora mudou. Hoje a pessoa curte ficar em casa, hoje ele já criou o modelinho dele, ele já criou o sistema dele com os amigos. Provavelmente os amigos vão para casa de um, vão para casa do outro, então vai ter uma modificação de relacionamento, sim. E é importante que você mantenha, como você falou, um novo segmento que você criou. E até investir nele. Porque você simplesmente desativar, vamos dar o exemplo dos restaurantes deliveries. Ele não pode abrir, ele está fazendo entrega. Automaticamente ele tem que pensar na volta dele em segmentar a sua linha de produção ou até segmentar a questão de cozinha, para ele ter uma parte da cozinha para atender o pessoal que está presencial e uma parte que vai estar fazendo delivery. Porque, na verdade, aqueles 40% que te manteve, quando você voltar no 100%, você vai ter 140%, né, girando dentro das... Houve um crescimento do seu negócio. Isso realmente que tem que ser pensado. Por isso que a proatividade nesse momento e posteriormente também tem que ser mantida. E eu sei que é difícil a gente até falar, né? Porque a realidade dessa crise, talvez um dia a gente saiba, mas a real dimensão vai ser difícil, né? Hoje, quando a gente for voltar, quanto tempo você acha, Alessandro, que a gente vai voltar, digamos, digo economicamente, ao patamar que talvez a gente estava em março, por exemplo? Você acha que quanto tempo leva, mais ou menos, para a gente se recuperar? Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de cinzas, né? Então, vamos supor, a gente tem nosso estabelecimento pegou fogo, eu estou recuperando, estou usando o dinheiro do seguro para tentar me reerguer. O ano que vem vai ser aquele ano não vai ser igual a esse, de sobrevivência, mas vai ser um ano que, lógico que em relação lembre-se que os números sempre vão ser levados em conta, assim, em relação a 12 meses, então vai parecer que houve um grande crescimento. Mas se a gente fizer em relação à época normal, vai estar muito mais abaixo, mas já vai ser um cenário mais positivo. E eu acredito que, infelizmente, em 2022 nós tenhamos o resultado positivo. 2021 vai ser um ano ainda de rescaldo, né? E agora, assim, uma suposição, é lógico que a gente espera que isso não ocorra. Como você disse, houve uma aglomeração, né? As pessoas, quando viram a reabertura do comércio, do shopping, acabaram saindo, enfim. E que existe um risco, a gente torce que não, mas existe um risco de haver uma nova onda da Covid, né? Um novo fechamento, seja em julho, em agosto, enfim, um novo fechamento, voltando em março, como a gente fechou. O que acontece, Alessandro? Como é que você vê isso? A gente reabre, fica um mês aberto e volta para uma quarentena só serviços essenciais. O que pode acontecer financeiramente conosco? Então, por isso que eu falo, nesse momento que você está como o seu estabelecimento aberto, com pouco movimento, é a hora de você intensificar realmente, busca seus clientes e estabelece um contato com ele, porque
realmente, se vier um novo isolamento, a situação vai ficar mais drástica. Por quê? O novo isolamento que vier é justamente por causa de um risco de extrapolação de leitos hospitalares. Vamos lembrar assim, para você ter um lockdown, primeiramente precisa se esgotar todos os leitos hospitalares ou ficar próximo do esgotamento dos leitos públicos e dos hospitais particulares e das sem fins lucrativos, das casas, Santas Casas, Beneficência Portuguesa e assim por diante, as beneficentes. Então, juntando todas, eu chegar num ponto de 90, 90 e poucos por cento. Aí sim causa um colapso. Mas nós estamos conseguindo fazer um trabalho bom aqui na cidade de São Paulo. Eu não acredito em lockdown, mas eu acredito num fechamento novamente, uma restrição novamente para a linha vermelha, para o nível de contaminação. Mas, por isso que eu falo, vamos aproveitar o momento, porque assim, dá para se estabelecer, está todo mundo precisando. Nós chegamos num ponto que até nós, como consumidores, está faltando determinados produtos que nós precisamos trocar, porque acaba mesmo em casa, você precisa, acaba substituindo. E você precisa sair para a rua para você fazer essa reposição. E você é o momento de você estar lá, olha, eu estou ativo, eu vou fornecer para você. Eu acho que todas as alternativas, hoje nós temos que pensar assim, até no cenário improvável. Então, eu trabalharia, eu como dono de um estabelecimento, eu estaria trabalhando sempre na hipótese do impossível. Se vier a acontecer de novo, não vai me pegar como me pegou em março. Eu já vou estar com o meu cliente, eu já vou estar com o meu estoque, eu já vou estar trabalhando, os meus vendedores já estão falando com os meus consumidores, eu estou reativando a minha base, estou criando um mecanismo. Eu acho assim, aquele de você trazer 50 anos em um, que é o e-commerce, eu acho muito pesado criar uma plataforma de e-commerce. Vai para o marketplace, pelo menos para se garantir agora, pelo menos se garante o teu fornecimento. E lembra que mesmo que no marketplace, você tenha o seu nome vinculado à loja que estava te emprestando o nome. Faça a relação do começo, meio e fim, não faça coisa, não deixe de responder seu cliente, porque se você tiver uma negativação num site, reclame aqui, ou proteste já, alguma coisa nesse sentido, acaba toda a sua reputação, tudo que você tentou criar. Então, faça os passos conforme você tem que fazer. Eu acho que hoje eu estaria sempre trabalhando de forma preventiva. Pode ser que feche. Se não fechou, melhor ainda. Mas na hora que se vier o fechamento, eu já estou preparado. Eu acho que nós temos que sempre estar... Como existe uma incógnita nessa história toda, nós não sabemos o que pode acontecer, depende de N variáveis que fogem do nosso controle. Então, eu tenho sempre que me preparar para o pior cenário possível. Então, eu acredito que, nesse momento, eu pediria, eu acho que tudo que a gente consegue passar para as pessoas é que realmente saia, mas saia realmente com coisas programadas. Evite de sair por sair, evite de sair desprogramado, porque isso vai afetar diretamente a nós, ao nosso estabelecimento. Nós vamos ter que fechar por uma incoerência. Então, é por isso que eu falo que é uma variável totalmente, é uma incerteza totalmente ilógica. Então, nós não sabemos, isso vai acontecer, nós vamos fazer isso, o governo vai tomar essa atitude. Por exemplo, sistema de escola. As escolas estão fechadas, eles estão pensando em reabrir. Vai reabrir? Não vai reabrir? Vai voltar ao presencial? Não vai? É uma situação ainda que totalmente improvável. Então, eu trabalharia sempre com um cenário improvável como uma carta na manga. E o que o Alessandro falou que é interessante também é o ponto de como a comunicação é fundamental, e não apenas uma comunicação para você entender, claro, os anseios e as necessidades do cliente, mas também de se humanizar e estar com a empatia com o seu cliente, né? Eu acredito que, não sei se você concorda, Alessandro, que agora, pós-pandemia, a questão da humanização, de entender aquilo que o cliente, que as pessoas estão passando, vai ser o ponto principal para você manter essa fidelidade junto com o consumidor, né? Sim, é o ponto fundamental. Eu acho que aquela coisa do automático, de vender e acabou, não vai existir mais. O que vai é a sensibilização mesmo, a humanização da relação, eu acho que vai fazer o grande diferencial. Às vezes você pode até não conseguir atender o seu cliente, mas
o fato da relação de ele saber que você se preocupou com ele, acabou. Isso fidelizou. Você construiu uma barreira que vai ser automaticamente inquebrável. Só que muitos comerciantes que eu vi, muitos empresários, a partir do dia 20 de março, ele fechou. E está abrindo agora. Abriu a porta e falou, não veio ninguém. Eu falei, mas o que você fez com os seus clientes? Ah, eles não estão vindo mais. Mas você falou com eles? Não, mas estavam em casa. Eu falei, mas estavam em casa, mas e a sua relação com eles? Ah, tinha cliente meu de 20 anos que parou de vir. Mas você falou com ele que você podia dar um atendimento, mandar um motoqueiro entregar, num caso especial? Não, não falei. Eu falei, então, fica difícil. Porque alguém fez. Alguém entrou nesse lugarzinho e fez. E essa relação, a pessoa que fez, ela se humanizou. Falou, não, fica tranquilo, vai receber na porta da tua casa, estou mandando agora. Então, essa humanização que realmente vai fazer a diferença. E isso é importante, principalmente para aqueles proprietários, empresários de comércio, de escritórios, de comerciais, que já tem 20, 30 anos no mercado, e aquela solidez do nome dava uma imposição de mercado. Acabou isso. Você precisa se reconstruir novamente. Como? Com humanização. Perfeito. Alessandro, antes da gente finalizar, eu vi que algumas pessoas entraram aqui. Vamos tentar fazer um resumo aí, o modo que você achar melhor também. Fechado. Quais pontos você poderia colocar aqui para as pessoas do que seria um empresário proativo? Acho que é bacana ter esse resuminho para a gente finalizar e também para quem entrou agora para ter esse resumo nos pontos que você deseja colocar à vontade. A questão da proatividade é sempre assim. Primeiro, qual é o seu bem primário dentro do seu negócio? É teu cliente. Primeira coisa, seu cliente é o primeiro ponto. Você sem ele, você não é nada. Então, eu vou me fidelizar a ele, eu vou buscar aonde ele está. Se eu cometi uma lacuna de não me comunicar com ele, eu vou buscar. Poxa, nunca me preocupei em fazer um mailing dos meus clientes. Pega as formas de pagamento, pega os controles de venda, recupere, pega seus vendedores que atendiam essas pessoas e começa a fazer um contato, nem que seja por um WhatsApp. Oi, tudo bem? Nós estamos voltando, vamos iniciar essa questão da humanização do relacionamento. Isso é muito importante. A questão de você se deixar disponível, eu acho que é o primeiro passo para mostrar sua proatividade em buscar o seu bem maior. Hoje, a briga por isso, por cliente, vai ser fortíssima. Só o fato de a gente estar fazendo uma live aqui no Instagram, tem alguém fazendo de algum produto, falando de algum segmento de mercado. De repente você está com a sua linha, faz alguma coisa para os seus clientes, chama numa conferência, faz uma venda, ou faz uma apresentação, usa o Zoom, o Meeting, você tem várias alternativas. Usa as redes sociais para chegar no seu cliente. O principal momento agora é recuperar o que você perdeu. Se você não perdeu, você manteve a relação com o seu cliente, fidelize mais ainda, se humanize. Grude no seu cliente de uma relação duradoura. E isso é fundamental. Eu acho que o primeiro passo é reconstruir esse cenário. Segundo, o que você construir nesse momento, usando esses meios que sejam de marketplace, redes sociais, e-commerce, não importa a maneira, deu certo, não finaliza no processo. Você criou mais uma linha de produto para o seu negócio. É mais uma forma de venda, é mais uma forma de faturamento para você. E terceiro, que eu acho muito importante, é o seu colaborador. O teu colaborador, ele tem que ser seu parceiro nessa hora. De uma certa forma, ele é teu sócio, indiretamente. Porque ele vai ter uma redução de salário, se for vendas, ele teve uma queda na comissão de vendas, ele está chateado, ele está desmotivado, está com medo. Então é a hora de você trazer ele como teu parceiro e mudar essa relação de trabalho também, porque é a hora também de ele estar convicto de trabalhar para um bem comum também. Eu acho que se você pegar esses 3 pontos, você já consegue ter um resultado pelo menos
nessa fase, muito bom, você consegue até retomar grande fatia do seu mercado. E quando você voltar, você já vai estar com seus clientes aptos a voltarem para o seu negócio e ainda fazendo um atendimento ainda mais plus para eles, né? Perfeito, muito, muito bacana e muito importante essas dicas que você passou para a gente também, não só apenas falar dessa questão da proatividade, mas também da realidade do momento que a gente está passando. Sim, ainda estamos numa pandemia e todo cuidado é pouco, não só para vocês, empresários, lojistas, mas para nós também, consumidores, né? Então, é um momento de união para que todo mundo saia com mais força e, com certeza, mais unido após essa pandemia. Bom, Alessandro, antes de terminar, eu gostaria que você falasse, eu sei que tem aqui o seu Instagram, as redes sociais, tem algum outro contato, caso alguém queira conversar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que alguém pode entrar em contato com você? Tem, além do Instagram, tem meu WhatsApp também, que alguém precisar, é 11 99622 3023. Qualquer pergunta que você queira, ou até como uma dica de como está o seu estabelecimento, como que eu posso me reinventar, como eu posso fazer, eu respondo sem problema algum. Tem meu site que é www.dralessandroazoni.com. Tem o Facebook, que é Alessandro Azoni. Qualquer e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo, inbox ou no meu WhatsApp, fiquem tranquilos, me liguem. Nesse momento, é importante que todos nós estejamos unidos para pelo menos sobreviver. A palavra agora é sobreviver. E depois disso, nós vamos ter os nossos lucros, nossos crescimentos e nossa volta. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento. Perfeito, obrigado, Alessandro, pela live, foi muito bacana. Estou vendo aqui que o pessoal está elogiando, a Ivânia, a Jojo, viu live maravilhosa, gostei muito das dicas. Não, realmente foi muito bacana e muito essencial. E aí eu lembro para quem entrou agora, para quem acabou de entrar, essa live vai estar disponível em breve no YouTube e também no Spotify como podcast, então ninguém perdeu nada. Fiquem tranquilos que em breve a gente vai disponibilizar esse material para todo mundo. Bom, Alessandro, muito obrigado. Valeu mesmo, foi muito bacana. Sucesso no seu trabalho. O que precisar da gente, a gente está aqui. Muito obrigado. E vocês também. Eu estou sempre às ordens, a qualquer momento. Eu acho que a gente tem que ajudar muito o pessoal aí dos seus associados. Eu acho que é importante nessa hora das pessoas sentirem que existe uma maneira de sobreviver. O sobreviver é uma palavra muito pesada, mas de vencer. Eu acho que vamos esquecer o que está acontecendo, mas vamos pensar assim, poxa, eu consigo chegar lá. E se eu conseguir ajudá-los, eu fico muito satisfeito de poder colaborar com todos os seus associados, com quem puder, quem estiver assistindo a gente. Isso vai ser o meu maior prazer. Ah, que bacana. E aí, lembrando, pessoal, o Alessandro tem o Instagram dele aqui. Quem quiser seguir, vale a pena. E também quem quiser entrar em contato, tem essas opções que ele passou e o Instagram dele também. Bom, Alessandro, muito obrigado. A todo mundo que assistiu a gente aqui, que acompanhou a gente até agora, também muito obrigado. Muito bacana ter a companhia de vocês aqui. E só desejando mesmo uma ótima tarde, um ótimo final de semana para todo mundo. E até a próxima. Mais uma vez, Alessandro, obrigado e até lá. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.